E aí a nossa produção vai fazer uma brincadeira feza. Olha lá, o que você prefere? E aí a gente vai colocar, né? Como se eu fosse... Só que assim, você, ô Mauro, eu sei, tudo bem, é toda a relação que você tem. Mas tem... perguntar se eu sou diretor do Paris Saint-Germain. Isso, exatamente. Eu sou diretor do Paris Saint-Germain. Não é porque você acha que é melhor técnico, é pro Paris Saint-Germain, pelo que eles estão fazendo em movimentação nos últimos dias para um clube diferente. Então vamos lá, abre essa então, Mauro Betinho. Quem você prefere para o Paris Saint-Germain, Abel Ferreira ou Galtier? Tá, já entendi. Por quê? Por motivos óbvios. Óbvio, enfim, tal, o Abel vai, enfim, tal, olha, Lucila Betting que tá falando aqui, tá? Falando sério, eu já sofro do palmeirense, não que eu não mereça, eu repito, o Mauro Betting, pessoa, o palmeirense Mauro Betting, nessa ordem, não gosta muito do Mauro Betting jornalista, nessa ordem, o jornalista Mauro Betting. Concordo com a minha mãe, que é presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras, é minha mãe que é presidente de honra. Esse Mauro Betting me diria imparcial, isento e tal. TIP, ótimo. Mas assim, como diretor do Paris Saint-Germain, eu quero a saída do Christophe Galtier, e nesse ambiente, um e outro, eu pensaria no Abel, sim, se diretor do Paris Saint-Germain. E aí, Gil, o que você prefere? Assim, eu acho que os dois, em projeção de domínio de elenco, acho que teriam os mesmos problemas, né? O Galtier não consegue controlar muito bem o elenco, inclusive não tem nenhum respeito do Luiz Campos, que é o diretor lá de futebol. Mas o Galtier tem a vantagem de conhecer muito bem o futebol francês, mas o Abel teria a possibilidade de recomeçar. Eu acho que o Galtier chegou num ponto em que já não tem muito mais clima ali, não vai conseguir extrair. E mostrou em alguns momentos que tem umas ideias um pouco erradas em relação ao elenco do PSG, né? Então, pelo recomeço, eu vou de Abel, porque o Abel tem muito mérito também. Fora que reforçaria... E conhece futebol europeu, óbvio. E reforçaria fez um ótimo trabalho em Portugal também. Reforçaria o PSG com pouco dinheiro, né? Trazendo Rony, Rafael Veiga, o Everton, o Gustavo Gomes. Fala comigo, Simões. Cara, eu acho que poucos perderiam pro Galtier hoje, pro PSG, né? Porque tá um clima de fim de feira mesmo, assim. O PSG, cara, os jogos do PSG no francês quase na pegada do Flamengo ali, né? Desde a Champions tá assim mesmo. Nossa senhora, cara, é uma preguiça, é uma obrigação, você vê que é uma obrigação. Eu falo, tem que jogar isso aqui, vamos lá. Então. E eu acho que claramente o Abel tem mais chances de motivar esses caras. Porque eu acho que o problema do PSG é mais motivação mesmo. Tá, se fosse o Luxemburgo, então, o Galtier. Aí vamos de Galtier, né? Tá, entendi, beleza. Então vamos pro próximo, então. O que você prefere na tela? Mourinho, Abel Ferreira ou José Mourinho? Esse aí também está na lista aí dos possíveis técnicos do Paris Saint-Germain. Giovanna Kiel. Mourinho, por conta da questão de egos, né? Acho que os dois sofrem da mesma questão de serem muito sinceros, e aí é dos portugueses mesmo, esse jeito que às vezes as pessoas enxergam como um jeito ríspido, mas a gente meio bronco mesmo. A gente tem, grosseiro, a gente tem que entender um pouco da cultura também do país lá, é normal você responder dessa forma, né, ser dessa forma, mas acho que o Mourinho, por ter uma bagagem maior na Europa, ter conquistado grandes coisas como a Champions, acho que chegaria com mais moral e teria mais chances de administrar o elenco do PSG. E aí, o Simões? Eu iria de Mourinho também. Eu acho que um dos problemas do PSG é lidar com as grifes. E eu acho que você precisa de uma grife, pelo menos, próxima do tamanho dos caras ali. Porque, até assim, de estilo eles não são tão distantes, eles são até parecidos. No termo de do lado bom do pragmatismo, assim, de fazer o que o jogo pede. Você não é preocupado em jogar plasticamente, você é preocupado em ganhar o jogo. Eles são parecidos nesse aspecto. Eu acho que o PSG precisa muito de um nome grande. E o Mourinho seria bem interessante, cara, ver o Mourinho no PSG. E aí, o Mourinho, inclusive, o pessoal no chat participa com a gente, tá? Boa. Tá rolando enquete para vocês também. Manda. Eu também iria de Mourinho pelo pacote, tudo que o Gabriel... Não é Gabriel. Até porque, inclusive, é o nome do meu caçula. Do Gabriel... Mas que eu também chamo de Gabi, só para deixar claro. Gabriel Egil falou e tal. O Mauro Betti pode me chamar do jeito que quiser, né? Parte desse princípio. Obrigado. Chama de Nublense. Chama de Vascaíno, então. Aí também não precisa ofender, né? Brincadeira, torcida do Vasco. Torcida do Vasco. Entenda, gente, torcida do Vasco. Por favor, o problema é com o Vitor Lopes, beleza? Aqui a gente tá junto. Vamos nessa. Mas o Mourinho tá
E até tem Não, uma mas do o Vasco Mourinho, tá bem, vamos lá. Mourinho no Real Madrid, Já fez as pazes. Não, o Vasco tá bem, fez. tá tudo certo. conversando no ar e fora do ar com quem trabalhou diretamente com o Mourinho, eles falam uma coisa do Mourinho que é interessante, né? Que o Mourinho, aquela coisa, não sei o que lá, o The Special One e tal, ele cria essa personagem, porque ele gosta, o ego dele gosta também, mas ele cria também, é um escudo, né? Porque é com aquela certeza. coisa, pô, vem pra cima de mim que eu gosto, né? E eu consigo. E tem uma coisa, por exemplo, o Kaká, com que ele não teve o melhor dos relacionamentos, e o Kaká fala, cara, uma coisa que era impressionante, ele falava porque que eu não estava legal, ou porque eu não dava tantas chances, e realmente o Mourinho falava internamente, a porta do meu escritório está sempre aberta. E ele deixava realmente a porta do escritório sempre aberta, e as pessoas iam lá, falavam, ele ok, tal, discutia, tal, A mas série assim... do Tottenham mostra muito Muita isso, disso, né? exato. Ele Fala com o sobre Dele isso, Alli, Dele Alli. pô, é fantástico. Cara, assim, e Ele aí... tinha razão, inclusive. Tinha. É, Aconteceu tudo que ele falou. pois é, isso é impressionante. E realmente não era só porque tinha uma câmerinha, enfim, no Tottenham, na série. Ele era assim, ele sempre foi assim. Inclusive, aí, o sabedor disso, perguntei ao pessoal que trabalhou com ele no Porto também, ele falou, cara, realmente, desde o início ele sempre foi assim. Então, assim, ele tem mérito. Num ambiente como no Paris Saint-Germain, que Falta muito isso. talvez possa vir a ser, por esse lado, mais fora, digamos, do que dentro de campo, questões táticas, técnicas, de treinamento, talvez seja um cara mais interessante. Por essa experiência, por essa bagagem, eu também iria de Mourinho. Vamos pro próximo então. Você continua participando com a gente aí no chat, tá? Gajardo. Abel Ferreira, boa Marcelo questão, Gajardo. Vai você, ô Mauro. Gajardo. O Gajardo, pelo seguinte... Outro na lista, tá? A gente não tá pegando nomes aleatórios, Não, tá? Experiência de atleta de alto nível, de conhecimento de grupos de alto nível, trabalho bárbaro no River Plate de 14 até... Não que o do Abel não seja também. E acho que pela filosofia de jogo, o Galhardo me parece um pouco mais a ver com o elenco que tem ou que deverá ter o Paris Saint-Germain. Galhardo. E aí, ô Simões? Não, exatamente. Eu acho que em termos de tamanho para a Europa, para o PSG, para um time grande da Europa, eles são próximos, são parecidos. O que o Galhardo fez no River, o Abel está fazendo no Palmeiras, coisa muito próxima. Mas é isso que o Mauro falou, eu acho que o elenco do PSG, até porque 95% dos jogos do PSG são contra as defesas fechadas, é um time que precisa criar, precisa ter a bola, precisa ser ofensivo, eu acho que o Galhardo casa um pouco mais. Não que o Abel não saiba fazer isso, mas acho que o estilo do Galhardo é esse. Então acho que encaixa melhor com o elenco. E aí, o Júlio Kiu? Eu acho que a questão do Abel é que acho que ele conhece mais futebol europeu, né? Até por ser europeu. Mas talvez o Galhardo tenha mais respeito, mais nome hoje ali dentro da Europa do que o Abel. Acho que o Abel, até pela idade, né? Se a gente comparar a idade, o Abel ainda é jovem, é um dos caras mais jovens que conseguiu ter um sucesso tão repentino assim, num curto espaço de tempo. Acho que o Abel conseguiu fazer isso muito bem, mas pensando em Europa e na questão que a gente já disse aqui de elenco, talvez o Galhardo seria um pouco mais respeitado do que o Abel. Abel que é muito fã do Galhardo, inclusive. Tem um aspectozinho do Galhardo que falta no trabalho dele no River, que é não ter ganho um argentino, né? Não ter ganho uma competição de pontos corridos, coisa que o Abel fez no Brasil. O que não seria muito difícil na no França, PSG né? não é um Porque problema não precisa fazer muito muito grande. esforço, né? Tem que esforçar para não ganhar, É verdade. Das Copas. E o PSG já conseguiu. inclusive. Então já puxa o próximo. Se eu falei que não tinha nada de invenção, essa é um pouco, tá? Da nossa produção, tá? Zidane e Abel Ferreira. Não, boa questão. E aí, ô Gil? É poupa tempo, né? Não dá. Se a gente tá falando que tem que ter um cara grande ali pra ser respeitado, a gente tá falando de um francês. O Zidane, Embora apesar, Marselhês. exatamente, apesar da rivalidade, mas ele já escalonou, né? Ele já escalonou, é um ídolo do país e aí a rivalidade, na minha opinião, cai por terra. E aí? Acho que sim também. É um cara muito grande. Eu vou te falar, eu nem sei se ele é melhor técnico que o Abel não, tá? Ganhou 3 Champions, mas acho que essas 3 Champions foram meio diferentes, né? Cristiano Ronaldo, decidindo muitos jogos. Num clube Real que Madrid. ele bem conhece, bem se Exato, identifica, Real né? Madrid que várias vezes jogou pior e ganhou e passou. O Abel é... Óbvio que são cenários muito difícil comparar, são cenários completamente diferentes, mas o Abel é muito mais dominante no cenário dele do que o Zidane foi, apesar dos títulos de Champions. É que assim, o Zidane no Real Madrid, ele foi assessor da presidência, auxiliar técnico do Ancelotti em 14 e treinador chegando em meio de temporada, tricampeão da Europa num clube que mora aqui em Real Madrid, né? Quer dizer, você só teve o último que havia a ser era o Bayern de Munique de 74 a 76 e antes o Ajax, né? E claro, o próprio Real Madrid, penta de 56 a 60.
Mas tem essa questão que é fato, que o Gil colocou, eu coloco sempre também, sobre o fato da origem marcelesa dele, cria da parte dele e da parte, sobretudo, dos ultras do Paris Saint-Germain, uma certa animosidade que os resultados podem levar. Mas é um ídolo não só nacional, um ídolo mundial, aliás, ele tem algo que nenhum outro tem e espero de coração que ninguém terá, né? Ele acabou com o Brasil em 2 Copas do Mundo, cara. Acabar com o Brasil numa Copa é uma coisa impressionante. Acabar com o Brasil em 2 Copas do Mundo, a maior atuação que eu tive o privilégio de ver na vida, ao vivo mesmo, presencial, que ele fez em Frankfurt nas quartas de final de 2006, cara, assim, ele e claro, estamos falando do jogador aqui, estamos falando do treinador, mas o treinador mesmo, cara, eu falo, o Simões, como é que é o Zidane treinador? A gente não sabe, primeiro, que ele só tem experiência do Real Madrid, mas tem 2, né? Mas a primeira tá absurda, tão avassaladora, que é difícil colocar em dúvida, mas enfim, pode acontecer. Mas sem dúvida, de todos esses nomes, me parece o melhor de todos que a gente colocou, o Zidane. Tá? Só para deixar claro. Tá, então. Tem mais uma, produção, ou não? Terminou? Não, terminou. Manda depois aí o que o chat tá falando pra gente poder trazer aqui. Mandou a grande Vitória Bersô, da nossa produção. Inclusive, antes ela tinha mandado já que o tio Amon, ele mandou o seguinte: de placa, se vocês montarem um time da TNT, vencem desse Flamengo em um amistoso. Calma. E aí depois ele ainda solta. Marca esse amistoso com o Mingau, que eu aposto 100zão em vocês. Aqui a gente só joga sério, aqui não tem amistoso, tá? Mas agora, falando sério, se eu fosse Paris Saint-Germain, não tá aqui e tal, até entendi também, eu faria uma proposta pelo Klopp. Clopinha? Porque eu acho mais fácil tirar o Klopp do que o Guardiola. Pra não dizer que eu não iria atrás do Guardiola. É um fim de ciclo? Não. Mas o Klopp, não sei se é fim de ciclo, mas eu acho que é mais conversável o Klopp do que o Zidane. É porque esse papo começou no início da temporada, quando o Liverpool tava mal, né? Depois ele conseguiu ali mas eu sei, né? mas assim, como, gente, mas não vai tirar, mas, gente, eu sou o Paris Saint-Germain, no caso, eu tenho o dinheiro que eu tenho. Lógico. Eu chego para o Klopp, é o seguinte, cara, a gente vai te oferecer isso e a gente paga a tua multa. E eles têm grana, eles têm. O mais perto você pode chegar de uma certeza, né? O Klopp, você contrata o Klopp... Então, aí ninguém vai reclamar no centro do Liverpool, né? Quer dizer, no sentido de que, eu vou o Klopp. E vou ainda falar, eu fui você, não no Guardiola, porque eu acho que o Guardiola não tem como tirar. Mas, o Klopp é tão azarado que é capaz do Olympique trazer o Guardiola e ele não ganhar o francês. No nosso chat, quem seria o técnico ideal do Paris Saint-Germain? Zidane, 30%, Abel Ferreira, 29%, Mourinho, 27% e o Galhardo com 13%, né? Enquete aí com mais de 1000 votos. Muito obrigado a você que participou.